Fala, comando! Então, dessa vez nós vamos resolver uma questão de matemática da EPICAR, ok? Então, para as pessoas que estão desejando entrar na escola preparatória de cadetes da aeronáutica, vamos embora fazer essa questão que caiu em anos anteriores. Vamos lá. Na figura abaixo, ABCD, deixa eu olhar aqui, e PQRS são dois quadrados cujos centros coincidem no ponto O, beleza? Se o comprimento que vai de P até T mede 1 centímetro, então a área do círculo de centro O, inscrito nesses quadrados em centímetros quadrados, corresponde a... Vamos lá. Ele quer a área desse círculo que está pintado de cinza nessa figura, beleza? Como é que a gente calcula a área de um círculo? Essa área ela é calculada como π vezes o raio ao quadrado, ok? Observe que o único parâmetro que eu preciso descobrir para calcular essa área é o valor do raio. Então, automaticamente, nós já sabemos qual que é o nosso objetivo, ok? Nessa figura. É fazer alguma operação, algum desenvolvimento para encontrar o valor do raio da circunferência, beleza? O que foi que a questão trouxe de informação? Ele disse que esse valor daqui, ó, que vai de P até T, vale 1 centímetro, ok? Então vamos tentar fazer o seguinte, analisando aqui a figura. Esse comprimento que vai do ponto T até o ponto O, ele mede exatamente o raio da circunferência, beleza? Se eu pego esse traço aqui, ó, que vai de O até esse ponto, que está na metade ali daquele comprimento PQ, ok? Que é um dos lados do quadrado. Observe que esse comprimento também vale quem? O raio. Tem o mesmo valor, ok? E outra coisa, se eu pego esse comprimento que está aqui, ó, apresentado, para fechar esse triângulo retângulo, ok? Observe que esse valor também corresponde ao raio daquela circunferência, beleza? Então observe, eu tenho um triângulo retângulo onde o perímetro desse triângulo está em função apenas de uma incógnita, ok? Então eu tenho uma equação válida para aplicar nesse triângulo, que ela é muito conhecida, que é o teorema de Pitágoras, que fala o seguinte: o quadrado da hipotenusa, que é igual a R mais 1, e isso aqui vai ter que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, beleza? Então vai ser R ao quadrado mais R ao quadrado. Então observe, uma equação com uma incógnita. Daqui eu vou encontrar o valor do raio. Então, paciência, deixa essa figura de lado e vamos agora desenvolver essa expressão, beleza? Então vamos lá. R mais 1 ao quadrado tem um produto notável. Aqui eu vou ficar com raio ao quadrado mais 2 vezes o raio mais 1, beleza? Porque 1 ao quadrado é igual a 1 e é isso. E do outro lado da equação, 2 vezes o raio ao quadrado. Ok. Se eu passo tudo que está do lado esquerdo dessa equação para o lado direito, observe que eu vou ficar com o seguinte: 2 vezes o raio ao quadrado menos o valor do raio, beleza? Então vou ficar com raio ao quadrado menos 2 vezes o valor do raio menos 1, tudo isso igual a 0, beleza? Então a gente precisa resolver essa equação aqui de segundo grau, e para resolvê-la a gente pode utilizar inclusive a fórmula de Bhaskara, ok? Então, como é que eu vou encontrar o valor do raio? O R vai ser igual a menos B, o B vale menos 2, então 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta é igual a B ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado, 4. Aí agora, menos 4 vezes A é 1, então menos 4 vezes 1, menos 4 vezes C, mais o C é menos 1. Consequentemente, menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Beleza? Então, é isso. Vamos desenvolver. Agora falta a gente dividir por 2 vezes A. Consequentemente, vamos dividir por 2. Note que, se eu considerar o sinal de menos nessa expressão aqui, eu vou encontrar um valor negativo para o raio. E isso não pode acontecer, né? Não faz sentido. Consequentemente, nós vamos considerar apenas o sinal positivo. Ok? Então, eu vou ficar com 2 mais raiz quadrada de 8, ou então raiz quadrada de 2 vezes 4, é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4
ele é igual a 2. Então, essa expressão ao lado eu vou ficar com 2 vezes raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. Sendo assim, o valor do raio é igual a 1 mais raiz quadrada de 2. Beleza? Então, encontrei o valor do raio, que está representado por isso aqui em centímetros, que é o que eu precisava para encontrar o valor dessa área. Beleza? Então, agora nós vamos voltar para essa expressão aqui acima e fazer a devida substituição. Beleza? Então, eu vou ficar com a área igual a π vezes, cadê o valor? 1 mais raiz de 2, ok? 1 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. Novamente, eu vou desenvolver essa expressão aqui, esse produto notável, ok? Ficando com π, que vai multiplicar 1 ao quadrado, que é igual a 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o segundo, mais 2 raiz de 2, mais o quadrado do segundo. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vai resultar em 2, ok? Ficando assim, como um valor da área daquele círculo, como sendo 3 mais 2 vezes raiz de 2 e vezes π, beleza? Então, π vezes 3 mais 2 raiz de 2. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta. Agora vamos conferir se aparece alguma das alternativas, se existe alguma alternativa lá no nosso enunciado, beleza? Então, observe que π vezes 3 mais 2 raiz de 2, nós encontramos aqui na letra C. Beleza, pessoal?